Então vamos lá, vamos avançar. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 30. Te aconselho, né? Olha, a gente vai falar por 40 minutos. Por 40 minutos, coloque o seu telefone no modo avião, para que você não perca nada, para que você não seja distraído, ok? Deixa Deus falar no seu coração, dá esses 40 minutos para Ele, tá bom? Então, Êxodo 10, o versículo 3, eu quero ler só esse versículo com você, preste muita atenção, se você puder anotar, anote tudo. Diz assim, Êxodo 10, 3, apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando, olha só o que eles disseram para o Faraó, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Bora repetir só essa última frase. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado por essa conferência de adoração, esse encontro de adoradores. Senhor, o Senhor nos surpreendeu com tudo que o Senhor operou no nosso meio, com tudo que o Senhor liberou sobre a igreja. Eu creio que nunca mais essa igreja será a mesma. Senhor, nós queremos ser mesmo essa igreja adoradora. Nós aprendemos com a Maria, que as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés do Senhor. Ó Deus, e por isso que ela é a mulher inesquecível. Jesus disse que o que ela fez será lembrado enquanto for pregado o Evangelho. Senhor, nós queremos ser igual a Maria, inesquecíveis para o Senhor. Queremos estar sempre aos teus pés, sempre nesse lugar de adoração. Senhor, e nessa noite, fala no nosso coração a respeito dessa adoração que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, revela essa verdade no nosso coração. Amém e amém. Muito bem. Então, irmãos, esse momento, deixa eu introduzir o que eu quero falar com vocês aqui. Fique muito ligado aqui nessa introdução, para você não perder o resto. Então, é interessante aqui, quando Moisés e o Arão vão ali diante do Faraó, não é? E eles vão encarar o Faraó, o rei do mundo, o homem mais poderoso do mundo, e eles vão lá encarar o Faraó e dizer para o Faraó, deixa aí o meu povo, é uma palavra de Deus. Deus colocou essa palavra no coração do Moisés, deixa aí o meu povo para que me sirva, essa palavra que é adore no deserto. Esse sirva que é, para que o meu povo me adore no deserto. Então, irmãos, é muito top, porque veja bem, vocês conhecem bem essa história, Israel estava há 430 anos debaixo dessa escravidão. Irmãos, uma escravidão incomum, debaixo de um homem muito mau. É esse homem que manda matar todas as crianças, não é? Do sexo masculino de 2 anos para baixo. Pensa um cara mau. A Bíblia diz que eles começavam a trabalhar de madrugada e só paravam altas horas da noite, sem ganhar um centavo, uma escravidão muito dura. E a Bíblia diz que Deus viu a opressão que o povo dele estava vivendo, ouviu o clamor do seu povo, a oração, por isso que ele veio para libertar o seu povo. Amém? Diga comigo, viu, ouviu e desceu. E quando ele veio, ele chamou o Moisés, para que o Moisés fizesse esse trabalho, para que o Moisés fosse encarar lá o Faraó. Então o Moisés vai e por 10 vezes ele repete essa frase, porque vocês sabem que cada vez que o Moisés ia lá e o Faraó resistia, o que acontecia no Egito? Me ajuda aí. Olha aí, todo mundo sabe, legal, top. Fica mais fácil pregar assim. Vinha uma praga, foram várias pragas, 10 pragas. E cada vez que o Moisés ia lá, a única palavra que ele dava para o Faraó, porque foi o comando de Deus para ele, era essa: deixa ir o meu povo para que me sirva, para que me adore no deserto. Não é? Isso é muito significativo, porque, irmãos, essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para servir a Deus, ok? Nós fomos chamados para adorar a Deus. Nós estamos aqui para isso, não é? E aí, por 10 vezes, ele repete isso. E o Faraó resiste, então vem as pragas, vocês sabem, vem a praga, a água se transforma em sangue, mas o Faraó chama os mágicos dele, e eles reproduzem esse milagre também. Eles fazem isso, olha só, as trevas
também transformam a água em sangue. Então o faraó disse, isso não tem nada a ver com Deus, qualquer um pode fazer isso. Aí vem a segunda praga das rãs, e os mágicos também produziram rãs, irmãos, acredite se quiser. E aí o faraó segurou a onda. Na terceira praga, que é a praga dos piolhos, os magos não conseguiram reproduzir, e a coisa no Egito começou a ficar complicada. Fica comigo aqui, não é? A coisa ficou muito complicada, o Egito já estava sendo destruído, porque a essas alturas a água suja, muitos peixes morrendo, uma tragédia ecológica no Egito. E aí eles não conseguiram reproduzir, e os próprios mágicos falaram para o faraó, olha, isso é mesmo o dedo de Deus, porque nós não conseguimos fazer isso, e também nós não conseguimos controlar esses piolhos, não é? É Deus mesmo. Então, irmãos, na quarta praga em diante, o faraó começa a chamar o Moisés para negociar, porque ele está vendo o poder de Deus. Quem está me entendendo? Ele está vendo o poder de Deus, não é? E ele está dizendo, eu ia dizer que ele estava dizendo, meu Deus, ele não estava, não. Mas ele estava apavorado. O que está acontecendo no Egito? Os próprios homens dele estão dizendo, é Deus, você não vai dar conta, libera eles. E os caras estão dizendo para o faraó, libera eles. Mas ele está endurecido. Irmãos, e aí ele chama o faraó, ele chama o Moisés. Escuta bem, é bem aqui que eu quero conversar com vocês. Ele chama o Moisés e ele começa a negociar. Beleza, tudo bem, não é? Vocês podem adorar o Senhor, vocês podem servir a Deus, mas vocês vão fazer isso do meu jeito. Quem está me entendendo? E ele vai falar 4 ordens para eles, assim, do jeito que ele quer. Olha só, irmão, o diabo barganhando com o povo de Deus e querendo dar o comando, dar as cartas de como que o povo de Deus vai servir o seu Deus. Pensa bem, isso tem muito a ver, escuta bem, essa palavra é muito de Deus para o nosso coração nessa noite. Então, o meu tema com vocês é a adoração que agrada a Deus. Veja bem, e sabe quem vai ensinar essa adoração, irmãos? Sem querer, o próprio Satanás, quando ele ordenou que o Moisés adorasse a Deus dessas 4 maneiras, ele acabou nos ensinando que se nós fizermos o contrário do que ele disse, nós vamos agradar a Deus. Quem está me entendendo? Então ele está dizendo, não adorem assim, não adorem assado, eu vou mostrar para vocês, não adorem cozido e não adorem frito. E tudo que o Moisés tem que fazer é o contrário disso. E ele vai agradar a Deus. Então vamos ver comigo aqui o que foi que o faraó disse. Tudo bem, vocês vão servir a Deus, mas vocês vão fazer assim como eu estou mandando. Vamos ver? E a gente vai fazer o contrário. A gente não obedece o diabo, tá bom? Então vamos ver comigo aqui. A primeira coisa que ele fala para o Moisés, não é? E é o primeiro ensino que eu quero compartilhar com vocês. Adoração com santificação. É essa adoração que agrada a Deus. Bora repetir isso comigo? Adoração com santificação. Essa adoração agrada a Deus. Por quê? Porque olha o que foi que o faraó disse para o Moisés. Êxodo 8:25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. Aonde? Nesta terra, aqui no Egito. Vocês podem servir, mas vocês não saem do Egito. E aí, irmãos, o Egito é muito importante, porque vocês sabem que toda essa história, não é uma tipologia da nossa vida com Deus, não é? Vocês sabem, desde criança vocês sabem isso, que o Egito representa o quê? Olha aí, todo mundo, só crente faixa preta, não é? Então o Egito representa o mundo, os valores do mundo, os princípios do mundo. O faraó representa o quê? Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo, ok? E o pecado representa a escravidão. Muitas vezes a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, fala que o pecado é um laço que nos prende. Então o pecado é a prisão, ok? Então veja bem, o que o faraó está propondo? Sirvam a Deus, mas não precisa vocês deixarem o pecado. Quem está me entendendo?
Sirvam a Deus, vão para a igreja, está tudo certo. Mas continuem vivendo a vida que vocês estão vivendo. Não precisa obedecer os princípios do Senhor. Adorem, sirvam a Deus, mas fiquem no mundo. Quem está me entendendo? Irmãos, muito forte. Só que olha o que Moisés vai responder. Versículo 26, respondeu Moisés: não convém que façamos assim, temos que ir caminho de 3 dias no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. O que é que Moisés está dizendo? O que é que Moisés está dizendo? Quem manda é o Senhor. Nós estamos debaixo do comando, dos princípios, da palavra, da lei do Senhor. Ele que determina a maneira que nós vamos adorar, e não você, não é? Nós não aceitamos ficar aqui no Egito, ok? E, irmãos, é interessante, porque veja bem aqui, ó. Olha o que Jesus diz em João 14:30. Aí vem o príncipe deste mundo, ele está falando de Satanás. E ele está dizendo assim: mas ele nada tem em mim. Isso aqui é muito importante, irmãos. Muito importante. Sabe por quê? Porque tem muito crente. Tem muita gente que está servindo a Deus, que está frequentando as igrejas. Não aqui, aleluia. Aqui não. Aqui é só crente top das galáxias. Mas veja bem, muito crente, irmãos, que, veja bem, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, lá vem Satanás, mas ele não tem nada em mim. Ou seja, ele não tem nenhuma acusação contra mim, não é? Eu estou de mãos limpas. Ele não tem nenhum gancho em mim para pendurar a roupa suja dele. Irmãos, sabe, essa coisa de porta de descontrole na vida do crente. O que é uma porta de descontrole? É uma porta que você perdeu a chave. É uma porta que você não domina mais. É uma porta que está na mão dele. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Sabe, são os vícios, por exemplo. Não controla esse vício. Eu não vou relacionar vício aqui, não é? Eu não vou relacionar vício, mas você sabe o que é um vício. Um vício é uma coisa que você não consegue deixar de fazer. É uma coisa que está errada, você sabe que está errado. Você sabe que não agrada a Deus que você está fazendo, mas você não dá conta de parar. Eu sei o que é isso. Eu fui viciado em cocaína. Eu sei o que é isso, não é? E, irmãos, é uma coisa que não dá para entender. Hoje eu olho para trás e digo: meu Deus, não era eu. Mas, na verdade, tinha uma porta de descontrole na minha vida. Irmãos, vou te falar uma coisa. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou neto de pastor, não é? Com 26 anos eu me reconciliei. Agora eu já estou com uns 29. Mas veja bem, eu estava na igreja já de volta. Mas, irmãos, aquela porta de descontrole estava aberta, eu não conseguia fechar. E eu continuava caindo naquilo. Ou seja, o que Faraó está dizendo? Vocês podem servir, mas vocês não podem sair daqui. Vocês podem servir a Deus, vocês podem ser crente, mas vocês continuam presos pelo pecado. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu, isso é muito sério, irmãos. E olha o que o apóstolo Tiago diz. Infiéis, é uma palavra dura. Eu estou falando bonitinho assim, né? Eu não estou falando infiéis, né? Eu estou falando assim, infiéis. Mas não é para vocês não. Mas o Tiago está falando para a igreja. Ele está dizendo: infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, não tem meio termo. Não tem coluna do meio, não tem em cima do muro. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Ou nós estamos seguindo a Jesus, de fato, ou, irmãos, ou então nós estamos debaixo do governo do príncipe deste mundo. Não, pastor, vira essa boca para lá. Eu viro. Irmão, não tem meio termo, não tem coluna do meio e nem em cima do muro. Quem está me entendendo? Então a primeira proposta de Satanás, escuta bem, é: vocês podem servir, mas vocês não podem sair daqui. Vocês permanecem no mundo. Diga: não. Negativo. Então, qual é a adoração que agrada a Deus nesse primeiro ponto? É a adoração que se santifica. É a adoração que paga o preço. É a adoração que renuncia essas coisas que Deus não se agrada. Não, meu Deus não se agrada. Eu quero muito, mas eu sei que está errado. Então eu sacrifico por Ele. Porque eu o amo. Porque Ele é o meu Senhor. Isso é sair do Egito. Quem está me entendendo?
Muito bem, então guarda isso no seu coração. A primeira coisa que o faraó, então, determina é isso. Ele quer que a adoração dele seja uma adoração sem santificação. Mas a adoração que agrada a Deus é uma adoração que se santifica. Ok? Muito bem, segundo lugar. Diga comigo, adoração. Não, bem forte, diga comigo, adoração com intensidade. Porque olha só o que o faraó vai propor. Êxodo 8, versículo 28. Então disse faraó, deixar-vos-ei ir. Olha só. Êxodo 8, 28. Então disse faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades longe. Olha aqui para mim. Como ele viu que ele não conseguiu deter o pessoal no mundo, como ele viu que ele não conseguiu manter o pessoal debaixo do pecado, do erro, como ele viu que esse pessoal se consagrou, não, estou fora, eu vou servir a Deus, estou fora, eu vou obedecer ao Senhor. Lembra quando Moisés falou, ele disse, não, negativo, nós vamos fazer como o Senhor mandou, negativo. Então quando o faraó viu o rapaz, ele não deu conta, né? Porque aí vinha outra praga de novo, né? Vinha outra praga, ele estava desesperado. Então ele chamou Moisés e disse, não, beleza, tá bom, vocês podem servir a Deus, vocês podem sair do mundo, mas vocês não podem ir longe. O que significa isso? Irmãos, vocês podem adorar a Deus e servir a Deus, mas sem intensidade. Isso aqui é muito, muito sério, irmãos, muito sutil. Muito sutil. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês não vão mais ser escravos, vocês estão livres. Vocês não vão mais apanhar, não é? Vocês não vão mais acordar às 5 da manhã e dormir meia-noite, e sem ganhar nada. Vocês estão liberados, eu estou abrindo uma porta para vocês. A hora que vocês quiserem voltar, vocês podem voltar. Nós somos parceiros. Olha a proposta dele. Vocês são meus parceiros, amo vocês. Pode ir, mas não vão longe. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. E tem muita gente nessa situação, que até deixou algumas coisas, até já começou a fechar as portas de descontrole, até começou a reassumir a direção da sua vida. Mas essas pessoas, irmãos, não são intensas no seu relacionamento com Jesus. Olha só que coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, João 21, 15. Eu quero ler esse texto com vocês aqui, fica ligadão aqui, ó. Olha só o que é intensidade. E olha como que Deus espera essa intensidade. Irmão, deixa eu perguntar assim, só para os maridos aqui. Quantos maridos aqui, só maridos, aceitam de boa que a sua esposa ame você assim, meia boca, já dá. Irmão, eu quero a minha apaixonada por mim. Quero a minha doida. Não, brincadeira. Mas eu quero a minha apaixonada. E eu tenho certeza, se eu perguntar para as irmãs aqui, qual de vocês, irmãs, querem um marido assim, só um pouquinho envolvido? Não, importante que ele esteja envolvido. Ele não está mais lá no Egito, ele não tem mais outra. Ele não tem outra. Tudo bem que ele não está intenso com você, mas está tudo bem. Quantas esposas querem esse maridão aí? Fala aí para mim. Então Deus não quer também, irmãos, essa noiva meia boca. Mas o faraó está propondo isso. Está dizendo, tudo bem, saiam do Egito. Sirvam a Deus, mas sem intensidade. Para que exagerar? Não é? Vocês estão levando essa coisa muito a sério. Irmão, eu lembro que era o que eu ouvia de todo mundo. Porque quando eu converti foi de verdade. Entende? Então os meus amigos dizem assim para mim, rapaz, você está levando muito a sério isso, moço. Está exagerando. Eu ouvi isso de pessoas tão íntimas minhas, tão íntimas. Pensa, eu era um bebezinho recém-nascido. Aquelas palavras foram muito difíceis para eu assimilar. E aquelas pessoas dizendo, você está levando isso muito a sério. Isso é fanatismo, não é? Você tem que ser devagar. Irmão, são as palavras de Satanás. Não tem nada que ser devagar, tem que ser intenso. Se Satanás disse que tem que ser devagar, mergulha de cabeça. Porque se ele está falando isso, ele está ensinando sem querer um princípio de adoração para nós. Quem está me entendendo? Agora escuta bem, olha só, irmãos. Olha o que Jesus vai falar para o Simão, para o Pedro.
Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Deixa aqui esse texto, olha aqui para mim, presta atenção, para você entender. Qual que é o contexto disso aqui? Jesus foi preso, foi morto na cruz e ressuscitou. Nesse tempo, quando ele foi preso, o Pedro seguia Jesus de longe. Ele estava com medo de morrer. Alguém aproximou do Pedro e disse: você estava com ele? Ele disse: não, eu não, você está enganado. Outra pessoa disse: você fala como ele? Ele disse: eu? Não. Outro disse: você estava lá quando ele foi preso. A Bíblia diz que ele espraguejou. Nós não sabemos quem ele espraguejou, se ele mesmo, se ele jogou praga para ele mesmo ou se para o próprio Jesus. Mas a Bíblia diz que ele espraguejou. Ele negou completamente Jesus. E Jesus tinha profetizado isso. Mas ele dizia: nunca, nunca, eu sou um crente intenso. Eu não apenas saí do Egito, eu não apenas deixei o pecado, eu morro pelo Senhor, ele disse. Jesus disse: você não está pronto, Pedro. Você não está pronto para morrer por mim. Aí, irmãos, o que aconteceu? Dito e feito, ele negou, ele falhou e ele sabia. Porque Jesus já tinha ensinado: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Pedro já sabia disso. Então quando ele ressuscitou, o Pedro já tinha voltado a pescar. O Pedro tinha desistido. Ele voltou a trabalhar no trabalho normal dele lá. Ele não acreditava mais que ele era discípulo, porque ele sabia, ele tinha negado Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou um recado especial para o Pedro. Ele disse para as mulheres lá no túmulo: avisem para os meus discípulos e a Pedro. Porque se ele não falasse isso, o Pedro não ia se incluir, vocês estão me entendendo? E quando elas foram avisar, o Pedro disse: mas ele falou o meu nome, falou seu nome, ele quer que você esteja lá. Senão ele não iria. E quando ele foi, Jesus disse: agora nós vamos conversar. Eu quero bater um papo com você. E aí Jesus pergunta para ele: você me ama mais do que esses outros? E ele responde: sim. Agora vamos lá. Muito interessante isso, porque quando Jesus pergunta assim: Simão, filho de João, amas-me? Essa palavra amor aqui é ágape. Você sabe que para nós em português é assim, ó: eu amo a Meila, eu amo vocês e eu amo a Deus. É a mesma palavra. Mas no grego, eu eros a Meila, eu phileo vocês e eu ágape Deus. É diferente. Então você usa uma palavra para cada situação. Então quando Jesus pergunta para o Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Ele está falando: Simão, filho de João, você me ágape. O que é ágape? É o amor total. Eu vou te explicar isso, calma lá. É o amor total. Por quê, pastor? Tem um amor que não é total? Tem, deixa eu te mostrar. Agora presta atenção. Só que a resposta do Pedro, você pode consultar em qualquer Bíblia que tem um Strongs. A tradução. Quando Pedro responde, ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que ele não diz: tu sabes que eu te ágape. Ele não diz: tu sabes que eu te amo com amor total. Ele responde: tu sabes que eu te filéu. Ou seja, é como se Jesus tivesse perguntado assim: Pedro, você me ama com o amor total, capaz de morrer por mim? E ele respondesse assim: Senhor, tu sabe que eu te considero pra caramba. Já pensou a Meila perguntar assim para mim: amor, tu me ama? E eu responder: amor, eu te respeito tanto. Irmão, não é isso que ela quer ouvir. A coisa vai complicar se eu disser isso. Então, irmãos, veja bem, por que Jesus está fazendo isso? Porque ele quer saber? Não, irmãos, ele já sabe. Inclusive ele já tinha ressuscitado, ele é Deus. Ele já sabia. O que é que ele queria fazer com Pedro? Ele queria levar o Pedro a fazer uma reflexão do amor, do nível de amor que ele tinha por Jesus. Agora preste bem atenção. Irmãos, é muito sério isso. Porque qual que é o maior mandamento? Quem pode me dizer? Me fala aí. Qual é o maior mandamento? Quem sabe? Me ajuda. Amar a Deus? Amar a Deus. Vocês estão enganados, não é? Enganaram vocês. Amar a Deus não é o maior mandamento. Eu vou ler para vocês qual é o maior mandamento. Está escrito. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o maior mandamento.
Ou seja, Deus não quer esse amor, esse envolvimento meia boca. Ele não quer que a gente diga para ele: Senhor, eu te respeito muito, eu te considero muito, Senhor, eu gosto de ti. Ele quer ouvir: eu te agape, eu morro por ti. Agora, irmãos, vamos discutir isso aqui, porque isso aqui é um assunto muito sério. Qual é o maior mandamento? Tá. Vamos discutir isso. Não adulterar é um mandamento? Sim ou não? Tá. Então, a quebra desse mandamento se chama o quê? Vocês entenderam, pecado. Amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento. Não fazer isso é o quê? Vocês acreditam nisso? Eu te provo que é. Olha o que diz Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti, que abandonar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. É uma queda. Não amar com o amor ágape. Eu pensava que queda era só quando adulterava. Roubou, caiu. Adulterou, caiu. Irmão, não amar a Deus. Olha só, não amar a Deus, que é o primeiro mandamento, de todo o coração, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento, e com toda a sua força, é uma queda. E Jesus continua, ele diz: arrepende-te. Arrependimento é só quando a gente peca. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meu Deus do céu. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O amor, o nosso envolvimento com Jesus não pode ser de qualquer jeito. Então, quando o faraó diz assim: vocês podem ir, mas não vão longe, ele está dizendo: não sejam intensos. Quem está me entendendo? Aí ele fala assim para o Pedro: Pedro, você me ama? Ele diz: te amo. Você me ágape? Ele diz: te fileu. Segunda vez: você me ama? Você me ágape? Ele diz: eu gosto do Senhor. Terceira vez: você me ama? E ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele chegou à conclusão que ele não amava com o amor que Deus esperava que ele fosse amado. Irmãos, pensa o amor que Jesus amou ele, não é? Esse amor perdoador, depois de tudo que ele fez, depois de toda essa negação, Jesus estava pronto para perdoá-lo e amá-lo, não é? E ele amava com esse amor, mais ou menos. Aí Jesus fala assim para ele: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você me ama, você vai amar o que eu amo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Você ama a Deus com intensidade, você vai amar o que Ele ama. O que é que Ele ama? Irmãos, por que ele morreu? Ele morreu pelas vidas, pelas pessoas, pelas almas. Se você ama Jesus, você vai amar o que Ele ama. Não é? Uma coisa assim que às vezes a gente brigava, eu e a Meila, que é assim, que ela toma chimarrão com a mãe dela todo dia. E aí eu falava assim: pô, amor, todo dia não. Porque eu quero você, quero estar com você. Não é? Mas, irmão, quando eu entendi que isso fazia tão bem para a Meila voltava de lá, ela cuidou da mãezinha dela, ela conversava com a mãezinha dela, ela tomava o chimarrãozinho dela, ela chegava feliz. Irmão, acabou. Porque o objeto do amor da pessoa que eu amo, eu tenho que amar também. Quem está me entendendo? Então, veja bem, qual o nível do nosso amor por Jesus? Não é? Qual é o nível? Vamos avaliar isso. Não, pastor, não pode ser meia boca. Não pode ser mais ou menos. Não pode ser ficar pertinho do mundo. Ou seja, eu estou aqui servindo a Deus, mas eu estou super ocupado, eu estou tão ocupado com as coisas do mundo que eu não tenho tempo nenhum para servir a Deus. Quem está me entendendo? Por isso eu quis honrar esse pessoal todo aí, gente. Porque todos eles eu conheço, são médicos, são empresários, são funcionários públicos, são pessoas que trabalham muito durante o dia, durante a semana, e no final de semana, e as células que a gente tem nas casas, eles abrem as casas deles para receber pessoas, eles se ocupam com isso, eles estão trabalhando para Deus, eles amam as pessoas que Jesus ama e morreu por elas. Sabe, irmãos? Sabe, a gente não pode ser um crente, eu sei que você não pensa assim, eu estou falando isso assim, como vacina. Eu sei que ninguém pensa isso aqui. Mas, irmãos, tem muito crente por aí, que o cara vai na igreja assim, ó. Dá uma olhada,
Aí ele só recebe. Então ele recebe uma palavra, aí depois ele sai criticando. Não gostei muito da palavra. Ou então ele, não gostei muito do louvor. Mas ele não faz nada. Ele não vem para a igreja para doar, ele vem para a igreja só para receber. E se você chama ele para fazer alguma coisa, irmão, ele está pertinho do Egito, quem está me entendendo? Ele não sai, ele nunca vai longe, ele nunca mergulha de cabeça, ele nunca vai para profundezas, ele fica sempre segurando na porta do faraó, porque pode ser que feche. Então ele está tão envolvido, tão ocupado com as coisas do mundo, que ele não tem tempo para Deus. Não é? Então qual que é a adoração que agrada a Deus? Fala para mim. Intensidade. Intensidade. Não é? Olha aqui para mim. É uma adoração que ama de corpo, alma e espírito. Tá bem? Ama com braço também, com trabalho. Não é? E terceiro lugar. Aleluia. A Mila disse, não vai de camisa branca, amor, você vai suar. Eu disse, não, eu vou ficar quietinho hoje. Falei, a palavra é uma palavra assim, tranquila, eu vou ficar bem quieto. Oh, Jesus. Terceira coisa, irmãos. Adoração que envolve os filhos. Interessante, irmãos. Olha só o que o faraó vai propor para Moisés. Êxodo 10, 9 a 11. Quem vem acompanha comigo. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos e os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó, vocês vão mesmo precisar de Deus se eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Olha aqui para mim. Então veja bem, está percebendo o processo? Então o cara está lá preso no pecado, preso no Egito, escravo do mundo. Aí ele quebra esse primeiro nível. Ele sai daí. Vocês todos já quebraram. Diga glória a Deus, nem que seja pela fé. Não é? Não tem mais porta de descontrole na sua vida, você já fechou todas em nome de Jesus. Não é? Você já venceu a pornografia, já venceu o alcoolismo, já venceu o tabagismo, o adultério também e etc. Você não está mais no Egito, você saiu. Aí, você saiu e aí o faraó disse, não vai muito fundo não, fica só aí, não entra muito de cabeça não. Aí você disse, sai fora Satanás, eu vou fazer como o meu Senhor quer e Ele quer intensidade. Aí você, intenso de cabeça igual eu, aleluia, não é? Aí você mergulha no negócio. Aí quando o faraó vê que ele não consegue segurar, o que ele faz? Ele fala assim mesmo, tá bom, vocês podem servir a Deus com intensidade, mas deixe os filhos de vocês aqui no Egito. Atenção, irmãos, eu sou neto de pastor, eu vi isso a minha vida inteira. Aquelas pessoas, aqueles crentes envolvidos, os pastores envolvidos com Deus e tal, e os filhos fumando maconha e cheirando pó. Entendeu? Era uma das coisas que eu me revoltava com a igreja. Porque eu dizia, eu fumo mesmo, cheiro mesmo, e eu não sou crente. E esses caras aí, mas irmãos, aí depois eu fui entendendo que na verdade esses caras, eles mergulharam tanto no negócio, mas eles deixaram os filhos para trás. Quem está aqui comigo? O cara vai para a igreja e deixa o filho vendo o Fantástico. O cara vai para a igreja, irmãos, adorar a Deus e deixa o filho jogando videogame porque o filho diz, não quero ir, e chora. Entende o que eu estou falando? Eu sei que não acontece isso, fica como vacina, receba a vacina. Não é? Irmãos, olha só, uma geração que está ficando para trás. Então veja bem, qual é a adoração que agrada a Deus? É uma adoração que eu sou quente, eu sou fogo, enquanto na minha geração, de 30 anos, ok? Agora, os meus filhos que vêm atrás de mim, vêm pegando fogo também. Irmão, Deus não quer que a gente pegue fogo nessa geração e a próxima geração seja uma geração de fumaça. Nós precisamos atentar para as crianças, para a próxima geração. Não é? Nós aprendemos com a Daphne Kirk, amei aquele seminário, não é? Ela falou duas coisas que marcaram a minha vida ali. Ela falou que a responsabilidade pelas crianças
são só de 2 pessoas. Aí ela falou, Salmos 145:4, uma geração anunciará à próxima geração os feitos do Senhor. Então, de quem que é a primeira responsabilidade? Dessa geração. De quem? Toda a geração, de todos nós. Sabe por quê, irmão? Por muito tempo nós delegamos as crianças para o ministério infantil. Delegamos as crianças para a igreja, te vira lá. Não é? Não. Todos nós temos que estar envolvidos, irmãos. E vocês estão, porque nós temos um ministério infantil de respeito nessa cidade. Só que, irmãos, isso tem que virar escola. Isso tem que virar todo dia. A gente tem que influenciar eles não só no domingo, 1h30. A gente tem que influenciar eles a semana inteira. Quem está comigo nisso? Ano que vem a gente já vai começar o berçário. Já é fato. Já é fato. Vamos começar o berçário, vamos começar pequeno. Mas a ideia, irmãos, o sonho é a gente tocar nessa próxima geração. Juízes 2:10 fala que nasceu uma próxima geração que não conheceu o Senhor. Irmãos, e quando você lê o livro de Juízes, é uma tragédia de pessoas que abandonaram a fé, abandonaram o Senhor, apostataram. Por quê? Porque a geração anterior falhou em cuidar da próxima geração. Ela falou de dois grupos de pessoas. Então, todos nós e os pais. Olha o que diz Gênesis 18:19. Diz o Senhor, eu escolhi Abraão. Para quê? Por que você escolheu Abraão, Deus? O que o Abraão tinha de especial? Para que ele ordenasse aos seus filhos e à sua casa depois deles, ou seja, os seus netos, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. De quem é a responsabilidade? Dos pais. Quem está comigo? Amém, querido? Então veja bem. Saí do Egito, deixei o pecado, deixei o mundo. Entrei de cabeça, segundo nível de adoração. Entrei de cabeça, eu sou intenso, eu não sou meia boca. Eu estou servindo a Deus de todas as maneiras. Agora, eu não vou deixar meus filhos para trás. Irmãos, eu vou envolver os meus filhos nisso. Quem está comigo aqui? Eles vão amar Jesus, não é? Eles vão amar Jesus. Eu lembro quando a gente levava os meninos assim para as missões ribeirinhas, lá no meio do rio, a gente sempre recompensava eles. A gente nunca associava a missão com uma coisa difícil, dura, não é? A gente estava sabendo que a gente estava passando lá, mas para eles era diversão, não é? Ensinando eles a amar os caminhos do Senhor. Quem está me entendendo? E quarto e último lugar para a gente orar. Beleza, não conseguiu, o faraó não conseguiu. Ele não conseguiu prender o povo, ele não conseguiu fazer que o povo fosse meia boca, ele não conseguiu prender os filhos. Quarta e última tentativa, que é o nosso quarto princípio de adoração. Uma adoração que não retém os recursos financeiros. Olha o que diz aí Êxodo 10:24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Olha para mim, irmãos, que coisa séria, esse diabo não mudou, não é? Que coisa séria, irmãos. Então ele não consegue deter o pessoal no pecado, ele não consegue fazer o pessoal deixar de ser intenso, ele não consegue amarrar os filhos. Esse pessoal está com os filhos junto, está servindo a Deus. Qual que é a última tentativa dele já, irmãos? Desesperado, é a 10ª praga essa já é o final, ele está desesperado. Aí ele fala assim, tudo bem, vocês podem ir, pode todo mundo, pode os filhos, só deixa os animais. Agora vamos ver, o que eram os animais? Como que eles iam adorar? O que significava para essa geração, debaixo desse contexto, essa adoração? O que era? O que eles iam fazer no deserto? Quem pode me ajudar? Eles iam sacrificar os animais. Vocês são demais. Então, na verdade, o que o faraó estava retendo? Irmãos, o objeto da adoração. Se eles não tivessem os animais, eles não poderiam servir a Deus. O que Satanás está querendo que fique no Egito, no domínio dele, nos nossos dias? Os recursos financeiros. Irmão, como que a gente alcança a próxima geração sem dinheiro? Como que a gente faz uma escola
Não é? Essa coisa de escola e de marcar a próxima geração começou em mim quando eu fui em Goiânia e eu vi, irmãos, uma igreja muito mais simples do que a nossa, muito menor do que a nossa. E a visão, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, esse é o meu sonho, esse cara realizou o meu sonho. Porque ele tinha assim, uma paixão para construir uma escola. Só que tinha tanta burocracia, era tão caro. E ele queria tanto tocar na próxima geração, que ele criou uma espécie de escola de reforço. Então as crianças iam no contraturno da escola para lá. E ali, eles aprendiam a ler a Bíblia. Em vez de eles ficarem em casa com a empregada vendo televisão o dia inteiro. Em vez de eles ficarem com a tia jogando videogame com o primo o dia inteiro. Irmão, a gente perdendo uma geração para Satanás. Uma geração preciosa, uma massinha mole que a gente pode inculcar Jesus no coração deles. Então eles ficavam ali na escola e eles aprendiam a ler a Bíblia. A gente chegou lá, inclusive, eu e a Meila, eles estavam no TSD deles. Eles chamam de TSD, igual a gente, tempo a sós com Deus, e os menininhos tudo ali, nas suas classinhas, aprendendo a ler a Bíblia, irmão, coisa mais linda. Então eles fazem várias tarefas, aí eles fazem as tarefinhas da escola lá, mas eles aprendem louvor, eles aprendem a amar Jesus, e detalhe, eles não são, a maioria deles nem são crentes, nem são filhos de crentes. Quando eles voltam para casa, eles colocam os pais doidos para ir para a igreja, porque eles querem encontrar os amiguinhos, e eles já se apaixonaram por Jesus. Irmão, eu voltei de lá apaixonado por isso. Eu disse, cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que tocar na próxima geração. Como que a gente faz isso sem dinheiro? Como que a gente faz isso sem o gado? Então, quando Satanás vê que ele não tem mais como segurar, quando ele vê que você deixou o pecado, quando ele vê que você entrou de cabeça no negócio, quando ele vê que toda a sua família está envolvida, irmãos, ele vai mexer com a sua avareza. Jesus disse, aonde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Entende? Sabe essa coisa de mais dinheiro. Mas sabe, não consegue ser generoso para o reino, envolver, não é? O dinheiro. Então o dinheiro está no Egito. O dinheiro está no Egito, irmãos. Está lá. Vai morrer miseravelmente rico, porque não investiu nada no reino. Quem está me entendendo? Vocês acham que eu estou sendo duro demais? Olha aqui essa proposta indecente do faraó. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as crianças podem ir. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que tragédia. Eu quero ler aqui a resposta do Moisés para o faraó. Eu acho lindo demais, irmãos, é assim que a gente tem que ser. Versículo 25, quem me acompanha comigo. Respondeu Moisés. Olha a resposta, esse Moisés, irmão, eu quero passar uns 100 mil anos com ele no céu, só conversando sobre essas histórias dele no deserto. O cara é faixa preta demais. Claro que ele tá se beneficiando, porque o faraó está desesperado. Porque isso aqui já é a última praga, irmãos, o Egito está totalmente destruído. Totalmente destruído. Teve praga de, como eu falei, não é? De sangue, de rã, de piolho, de pedras que caíram e destruíram todos os animais. Só não destruía os animais do povo de Deus, não é? De trevas densas. Meu Deus do céu, o Egito estava destruído. Então o faraó está desesperado e o Moisés chega lá e diz, versículo 25, respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos. O que ele está falando? Você tem que nos restituir. Por esses 400 anos, nós éramos um povo rico aqui. Lembra como eles começaram? O José fez o povo de Israel rico no Egito. E nós agora somos escravos miseráveis. Tem alguma coisa errada, você roubou da gente. Então você mesmo tem que colocar nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos que nós vamos oferecer ao nosso Senhor. Meu Deus! E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Vai tudo, não fica nada. Tudo pertence ao Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, ó.
Tudo, diga tudo. Tudo. O cara fala assim, ó, quer ver? Sabe aquelas desculpas, né? Aquelas desculpas esfarrapadas para o cara não ser generoso e não adorar a Deus com os seus bens, não é? Então, porque essa coisa de dízimo é da lei. Irmão, quem te disse isso é mentira do diabo. O Abraão não estava debaixo da lei, ele já dava o dízimo. Na verdade, o que a lei fez foi normatizar um desejo de Deus, que uma parte de tudo que a gente produz é para o reino. Quem está me entendendo? Então Abraão já dava, o Abel e o Caim já davam, eles aprenderam com Adão. É desde o início, irmãos. A lei só normatizou uma coisa que era a vontade de Deus. Agora veja bem, o cara fala assim, 10% é muita coisa. Irmão, não é. Quer ver? Deixa eu te contar isso aqui. Vocês conhecem Gênesis 47, depois eu quero que vocês consultem em casa. O crente bereano é aquele que vai depois e consulta, não é? Gênesis 47, eu vou terminar com isso. Preste atenção. A Bíblia diz então que o José do Egito, ele falou assim, olha, vão vir 7 anos de muita fartura, ok? Muita fartura, muita riqueza no Egito e tal. E depois virão 7 anos de muita fome. Durante esses 7 anos de fartura, vocês vão guardar 20% do que vocês produzirem, ok? Irmãos, quando começou a fome, depois de 7 anos, o Egito era a maior potência de longe. Todo o mundo ia comprar comida no Egito, inclusive os próprios egípcios. Agora escuta, quem vendia era o José, crente, homem de Deus. E ele começou a sustentar o povo do Egito. Eles compravam dele, até que os próprios egípcios, acabou o dinheiro deles. Não tinham mais dinheiro, então eles chegaram lá, José, acabou o dinheiro, e agora? Vamos morrer? Não vamos morrer não. Eu vou receber o gado de vocês, e eu vou cuidar de vocês. E depois acabou o gado, eles trouxeram as terras para o José. E o José continuou cuidando deles. Quando acabou tudo, eles disseram, e agora? O José disse, eu vou comprar vocês. E o José comprou ele, já no 5º ano, o José comprou todo mundo, faltava 2 anos ainda de muita miséria, de muita fome. Aí ele comprou tudo para o rei. Irmãos, isso é redenção. A Bíblia diz que Jesus, com o seu sangue, comprou um povo para o seu Deus. Mas ele não comprou o André, eu vou comprar só o André, não, ele comprou o André com tudo que o André tem. Ele comprou o André com o casamento dele, ele comprou o André com o filho dele, ele comprou o André com os recursos financeiros dele. Quem está me entendendo? Ele não comprou. Irmão, pensa, nós éramos escravos de Satanás. Ele nos comprou, ele nos libertou, não é? Agora veja bem, olha o que o José vai fazer. Aí, irmãos, o povo, ele comprou tudo de todo mundo agora pertence ao rei. Quem está comigo? A terra, o gado, a própria pessoa, tudo pertence ao rei. Aí o José faz uma reunião, e aí ele faz um pronunciamento em cadeia nacional, aleluia, já tinha isso naquele tempo. Chamou todo o povo para reunir, e ele falou assim, pessoal, de quem é o gado de vocês? É do rei. De quem é a terra de vocês? Do rei. De quem vocês são? A quem vocês pertencem? Ao rei. Então, é justo que o que vocês produzem nessa terra com os animais do rei, com os escravos do rei, na terra do rei, não é justo que tudo pertence ao rei? O que é que vocês acham? É justo ou é injusto? Ele comprou. Então eles disseram, é justo, estamos felizes porque nós estamos vivendo. Mas José disse, mas não vai ser assim. Tudo pertence ao rei, mas o rei decidiu que ele vai dar 80% para vocês. Vocês só vão dar para o rei 20%. Irmão, pensa o que aconteceu. Se fosse você que estivesse lá. Irmão, foi a maior festa da história do Egito. Porque a cabeça deles era, nós não tínhamos nada. Ele nos comprou. A gente ia morrer. Ele pagou o preço por nós. Nós não tínhamos direito a nada, ele está nos dando. Irmão, cada vez que eles iam lá entregar os 20%, era uma festa. Mas nós não pensamos assim. Nós pensamos que nós estamos dando 10%. Irmão, para com isso. Para com isso. Olha, eu ando nesses hospitais aí.
Eu vejo uns caras lá, milionários, jovens, com câncer. Não é? Doente, eu fico pensando assim, eu vou lá orar pelo cara, daqui a pouco eu volto lá e, cadê o fulano? Morreu. Aí eu digo assim, cara, eu que sou milionário. Eu que sou milionário. Ele que é miserável. Eu que sou rico. Quem está me entendendo? Porque eu não vendo para ele o meu rim, ou o meu pulmão, ou o meu coração, por todo o dinheiro dele. Então ele não tem dinheiro para comprar o que eu tenho. Eu que sou milionário. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, presta atenção. Você não está dando nada. Porque ele te dá a vida. Ele te dá a salvação. Ele te dá saúde. Ele te dá essa visão que você tem aí, olha. Você tem esse privilégio de olhar para mim todo domingo. Esse privilégio de me ouvir. Não é de ouvir a palavra do Senhor, de ler, você é inteligente. Foi Ele que te deu. Entende o que eu estou falando? Engraçado que quando o irmão falou assim para mim, 10%. Sabe quanto que eu ganho? Eu ganho tanto, 10% vai ser tanto. Irmão, mas pensa no que vai sobrar para ti, é porque Deus que te deu. Né? Ganha muito porque foi Deus que te deu. Agora veja bem, eu falei para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa, tu está enganado, não é 10%. Tu está enganado. Aí ele ficou pensando que eu ia fazer um desconto, né? Se fosse meu dinheiro, não é? Mas ele falou assim, não, mas 10% é muita coisa. Eu falei, não, mas tu está enganado, não é? Quem foi que te falou que é 10%? Ele disse, não, eu já ouvi falar muitas vezes que o dízimo não é 10%. Eu falei, não, tu está enganado, não é 10%. Aí ele, sério, ele já começou a aliviar, né? Já começou, então tá. Não é 10%. Eu disse, Jesus disse assim, que o reino dos céus é como um homem que achou um tesouro no campo. E ele, tendo vendido tudo o que tinha, foi e comprou o campo. Eu disse, quando Jesus encontrou o jovem rico, ele não disse, olha, eu quero que você dê 10% de tudo que você tem para os pobres e me siga. Ele disse, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Eu disse, irmão, quem te falou que é 10% está enganado. Não é tudo. Ele te dá o direito de você administrar uma parte. Na verdade, ele te dá a maior parte para você administrar. Quem está me entendendo? Esse que é o coração, irmão, do cara que serve a Deus de verdade. Não é? Esse homem que saiu do Egito, esse homem que é intenso, esse homem que está envolvendo a família e esse homem que está envolvendo os seus recursos no reino de Deus. Tá, tenho 3 minutos. Eu quero ler aquele meu último texto aqui de Deuteronômio, Tá tudo bem? Estamos bem? Nós estamos em paz? Eu com vocês? Vocês me amam? Deuteronômio 26, não é? Deixa eu terminar aqui, olha só. Porque, presta atenção, quando Moisés ensinou sobre isso, ele falou, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão separar então 10%, né, que é o dízimo de vocês, para o reino, para o serviço do reino. Mas quando vocês forem entregar, olha para mim, quem está comigo? Quando vocês forem entregar, nesse momento da entrega, vocês vão fazer uma oração. E o Moisés escreveu a oração. Claro que tinha que ser uma oração sincera. Se o cara não tivesse condição, não é? De ler, de fazer essa oração, ele não poderia fazer. Mas se ele estivesse vivendo isso, ele poderia fazer. Então, como que era a oração? O cara tinha que dizer assim, olha, eu não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. O que significa isso? Irmão, o cara fala assim, não, eu não dei o dízimo porque fulano estava doente. Eu não dei o dízimo porque aconteceu uma coisa lá na minha família. Aí eu pergunto, morreu? Não, irmão, o Moisés está dizendo assim, olha, mesmo quando tiver um luto, não é uma desculpa para o cara colocar um argumento, porque não é seu, irmão. Como é que você vai tomar uma decisão dessa? Não é seu. Então, olha só, não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. Segundo, não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro. É outra desculpa. Eu pisei na bola, eu não estou muito firme, sabe? Então eu não vou dar o dízimo. Estou impuro. Não é seu. Agora, a terceira coisa. Nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Ou seja, morreu o vizinho. A família está precisando. Aí eu administro o meu dízimo. Irmão, eu já vi isso aqui, muitas vezes. Quando eu digo aqui, eu já vi aqui no mundo, no Brasil, né? Não aqui, mas assim, veja bem, já vi muito isso. O cara fala assim, não, eu vou dar o meu dízimo, aquela pessoa está precisando e eu vou. Você não pode administrar. Imagina, irmão, se eu pego o meu imposto de renda,
não é? E aí tem um buraco lá perto da minha rua. Ou então o esgoto não está funcionando direito lá. Aí eu digo assim, não, rapaz, vou arrumar meu esgoto, não é? E ligo lá para o meu amigo, né? Não é? Lá para o ministro das Finanças, e digo, olha, eu usei aqui o imposto de renda para arrumar minha rua. Irmão, eu não posso fazer isso, não é meu. Eu não tenho esse direito. Então como é que o cara pode administrar uma coisa que não é dele? Entende o que eu estou falando? Então, irmão, não cabe nenhuma desculpa. Qual é o nosso nível de envolvimento com Jesus? Nós estamos nesse nível que nós saímos do Egito e beleza, top. Ou então, nós estamos nesse nível de entrar de cabeça intensamente. Nós estamos nesse nível de envolver toda a nossa casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor, top. Mas nós estamos nesse nível de adoração, de colocar os nossos recursos financeiros a serviço do Rei Jesus. Pense nisso. Ou os seus recursos estão no Egito. Eu quero que você fique em pé, nós vamos terminar.